Hoje eu vou trazer uma história de um homem que ganhou imortalidade, mas sofre todos os dias por causa dela. Quem? Deadpool? Sim, mas também Chitono. A imortalidade pode ser encarada como uma bênção para muitas pessoas, mas, através dessas duas histórias que eu vou trazer para você, você vai rever seu desejo pela imortalidade. Será que vale a pena ser imortal? E se vale, será que está pronto para encarar as consequências dela? Começando, é claro, né, pela mitologia grega. Vamos observar a história de Aurora e Titono. Titono era filho de Laemedonte, rei de Troia. Ele era considerado um homem extremamente belo, tão bonito que atraiu a atenção da deusa Aurora, conhecida também na versão grega como Eos, a deusa do amanhecer. Aurora raptou Titono e deu seu amor a ele, que apesar do ocorrido, também apaixonou-se pela deusa, que prontamente aceitou ser seu marido. Como presente de matrimônio, Aurora ofereceu a ele a imortalidade, pedindo a Zeus que atendesse seu desejo, o que Zeus prontamente concedeu. Eles foram morar em seu palácio e tiveram vários filhos, entre eles Menon, uma figura importante na Guerra de Troia. Seu amor foi belo, mas com o tempo, Titono começou a apresentar os sinais da idade. A Aurora, então, percebeu que havia pedido apenas a imortalidade, mas esqueceu de pedir a juventude eterna. Assim, Titono passou a envelhecer cada vez mais. Vendo isso, a Aurora prendeu Titono em seu palácio com vergonha dele, que continuava a envelhecer cada vez mais, chegando até o momento de atrofiar seus membros e sendo impedido de morrer, devido à sua imortalidade. Vendo seu sofrimento cada dia em seu palácio, a sua esposa Aurora então transformou Titono em uma cigarra. Em algumas versões também em um gafanhoto, mas o mais comum é em uma cigarra. Aqui podemos ver o homem que recebeu a imortalidade, mas apesar disso, o tempo não se apiedou dele e foi consumindo cada vez mais. O tempo mostra que nem a imortalidade impede que o ser humano seja consumido por ele. E mesmo desejando morrer e definhando cada vez mais, Titono não podia morrer. E quem mais sofre com a imortalidade? Vamos fazer uma conexão com o nosso querido herói mercenário tagarelo Deadpool. Quais são os paralelos que podemos traçar entre esse mito e a história de Deadpool? Bom, para isso, eu vou usar de base a história em quadrinhos Deadpool e Morte Anual 1998, escrito por Joe Kelly e desenhado por Steve Harris. A história começa com o mercenário caindo de um penhasco e ficando gravemente ferido. Momentaneamente, ele tem uma projeção astral e ele tem uma visão da morte. E em uma conversa, eles lembram a primeira vez que Deadpool e a Morte se encontraram. Nessa história, há um forte tom de tragédia misturado com comédia. Inclusive, essa história serviu de base para o primeiro filme de Deadpool, já que aqui vemos como Wade Wilson ganhou seus poderes. Voltando para a história, é mostrado que Wade foi recrutado para o projeto Arma X, com a promessa de curar seu câncer e esconder e conceder-lhe poderes. É mostrado a figura de um herói superpoderoso que ele poderia se tornar. No entanto, a gente sabe que não é bem isso que aconteceu, né? Há um salto de tempo e vemos vários indivíduos em uma instalação, sendo alvos de tortura e experimentos genéticos, com o objetivo de criar soldados com poderes. Aqui, o Wade já sofre com os experimentos e com seu câncer avançado, que já está desfigurando progressivamente seu corpo. Wade é submetido a diversos experimentos de tortura física que o forçam ao extremo. Destaca-se uma frase em narração que aqui diz: agora, câncer por fora para combinar com o interior ruim, feio, moribundo. Não, não estou morrendo. O Psycho Doc não o deixa morrer. Essa narração revela como o homem está sofrendo e é impossível de morrer. Inclusive, vemos a morte, aqui que Deadpool também consegue enxergar. E começa uma relação com ela, entre torturas e mais torturas. Mas vamos dar uma agilizada aqui na história. Wade acaba despertando o fator de cura, que o torna imortal e com habilidades regenerativas. Ele consegue escapar do local e luta contra o Homem-A, ou Francis, aquele mesmo do filme. Em seguida, há um corte e voltamos para o presente, onde vemos o corpo de Deadpool no chão. Observamos que quem derrubou foi o próprio Francis. Nesse momento, a Morte mostra todos os colegas de Wilson que participaram do projeto com ele e reaviva o espírito de luta dele. Assim, Deadpool volta à vida e parte em busca de Francis, finalizando assim a história.
Agora, o que podemos analisar sobre Deadpool? Aqui na história é mostrado que ele possui uma imortalidade artificial, concedida por outros. Essa imortalidade faz com que toda vez que ele se fere, as células cancerígenas se regenerem, em vez de regenerar as células saudáveis. Seu fator de cura, portanto, é um fator de morte e regenera apenas as células deficientes, mantendo em um estado de quase morte eternamente. O câncer o está matando todos os dias, mas devido à sua imortalidade, ele não pode morrer e sofre constantemente com o câncer. Isso traz uma relação complexa com a morte. Ele é um homem incapaz de morrer, mas atormentado pelas dores da morte. Podemos traçar aqui também um paralelo claro com Titono, que também recebeu a sua imortalidade de um terceiro devido a uma falha de comunicação entre Aurora e Zeus, e ele sofre com o que lhe foi dado. Tanto Titono quanto Deadpool receberam o que deveria ser um dom, mas se transformou em um sofrimento constante. Além disso, Titono foi transformado em uma cigarra, um símbolo grego associado à transformação e adaptação à morte. Enquanto Titono ele se transforma em uma cigarra, Deadpool é todo desfigurado, ambos se adaptando a seu estado de sofrimento. Deadpool e Titono são detentores da vida eterna, mas sofrem eternamente. Podemos também estabelecer uma conexão entre Deadpool e Titono com a própria Síndrome de Titono. Lembrando que nessa parte da síndrome eu não conheço muito bem sobre o assunto e tudo que eu for falar agora foi coisas que eu li de artigos. Então, se eu falar algo incorreto aqui, fique à vontade para me corrigir nos comentários, de maneira educada. Tudo que eu li agora sobre essa síndrome está aqui na descrição e também tudo que eu li sobre Titono e Deadpool também está aqui na descrição. Só dá uma olhada aqui embaixo. Esse transtorno surge quando familiares se recusam a deixar seu parente morrer, mesmo que ele esteja praticamente morto. Eles podem pedir que os médicos administrem mais medicamentos ou utilizem sondas para tentar prolongar a vida de alguém que já está moribundo. Esse conceito é um paralelo claro com os dois casos: Titono, que é incapaz de morrer, e Deadpool, que ganhou sua imortalidade pelo próprio desejo de prolongar sua vida, não querendo aceitar que ele já está morto. Então, se tornando alguém com um câncer avançadíssimo e impedido de morrer permanentemente devido a seu fator de cura. Então, fica a pergunta: até que ponto viver para sempre é algo bom? E por hoje é só. Se gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e divulgar. E além disso, acompanhe os outros vídeos aqui no canal. Temos um vídeo contando sobre as várias espécies dos seres humanos e se o ser humano seria realmente um erro dos deuses. Também temos a história de Hades e Perséfone e a história de Vlad Tepes, ou Drácula. Considerem dar uma entrada aqui no canal e dar uma olhada. Adendo, muito obrigado, e isso foi mais um Através do Tempo.